Nós temos falado com você aqui a respeito do pensamento. É muito importante essa compreensão direta do que é o pensamento. Por isso, esse é um assunto aqui básico dentro do canal. A verdade de como o pensamento se processa dentro de você. Porque as diversas questões não resolvidas que nós temos envolve exatamente a presença do pensamento, da não compreensão desse processo, que é o processo do pensar. Então, o que é o pensamento é a base para essa mecânica. A visão do que é esse pensamento, de como ele ocorre, de como ele surge, de como ele se sustenta. Ele é a base para como a mente funciona. Uma vez que você tenha uma compreensão real da verdade de como se processa em você o pensamento, muita coisa é vista, várias portas se abrem. Observe que quando você tem um sentimento, esse sentimento, ele anda acompanhado. O sentimento, ele tem um companheiro. Existe um companheiro que acompanha o sentimento. Esse companheiro é a presença do pensamento. Observe que quando você está triste, esse é um sentimento. Esse sentimento, antes mesmo de se expressar como uma emoção de lágrimas ou de palavras, já está presente ali a presença do pensamento. Assim, o que é o pensamento? É um elemento presente em nós, que traz imagens, que traz quadros, que traz formulações mentais do passado, de lembranças. Você não pode se entristecer pelo que acontecerá. Você se entristece pelo que aconteceu. Você não pode se aborrecer pelo que acontecerá. Você se aborrece pelo que aconteceu? Qual é a diferença entre o que acontecerá e o que aconteceu? Aqui juntos, o nosso propósito é investigar como esta mente em nós funciona, como a mente funciona. Assim, a investigação de todo esse processo de consciência que envolve a presença dessa mente é fundamental. É por isso que aqui nós estamos com você investigando o que é esse pensamento, o que é esse sentimento, o que é essa emoção, o que é essa sensação, o que é esse eu. Assim é bem curioso investigarmos que o nosso problema não está no futuro. Todo o problema do ser humano está no passado. Você não tem problema com o futuro. Você tem problema com o passado. Mesmo quando a ideia é de um problema amanhã, essa ideia é a presença do pensamento. Esse pensamento vem do passado. É ele que traz uma imagem do futuro. Se deparar com a realidade da vida é compreender a vida aqui e agora, sem o futuro e também sem o passado. Assim eu volto a dizer, não é o futuro
e sim o passado. Mas o passado não existe sem o pensamento. Você não tem qualquer passado. Você não tem qualquer futuro sem a presença do pensamento. O que é se deparar com a vida como ela acontece? É lidar com esse momento presente sem conflito, sem desordem, sem sofrimento. Fato curioso é que nós não estamos lidando com esse momento. Nós estamos lidando com ideias sobre esse momento. E é por isso que temos problemas. E é por isso que temos o passado e o futuro. Assim, o que estamos juntos olhando aqui com você, como eliminar das nossas vidas a ilusão desta vida do eu. É nesta vida do eu que existe essa nossa vida. E é nessa nossa vida que temos a presença do pensamento. E o pensamento em você é o elemento que produz o passado, que produz o futuro. Notem que coisa importante nós temos aqui. Nós não temos o futuro, nós não temos o passado. Não existe tal coisa como o tempo psicológico. Nós temos o tempo do relógio, o tempo do calendário, o tempo cronológico, mas nós não temos o tempo psicológico. Não existe tal coisa como amanhã serei feliz. A nossa crença é de que amanhã seremos felizes. Mas esse amanhã nunca acontece. No momento em que você está sendo feliz, o pensamento surge e diz: amanhã você será feliz. Nós não nos damos conta de que não existe tal coisa como o amanhã para ser feliz. Ou se é feliz agora, ou não se é feliz. Assim, ser feliz é agora, não é amanhã. No momento em que você está sendo feliz, você não tem a ideia de que está sendo feliz. A presença da felicidade é a única coisa, quando se é feliz. Não é alguém sendo feliz. E quando se fala de felicidade amanhã, o elemento presente nesta fala é a presença do pensamento. É o pensamento que nos fala do amanhã. Assim, o pensamento cria o tempo psicológico. Nós não temos o tempo psicológico, temos o pensamento psicológico. O pensamento psicológico é o elemento presente em você, que vem do passado e projeta o futuro. É o elemento que vem desse ontem, do que foi, do que aconteceu, que é uma lembrança, que é uma memória, que é uma recordação, e projeta esse amanhã. Isso é o tempo psicológico. Assim, a ideia de serei feliz, terei amor, terei paz, terei alegria. Esse eu é o pensamento de alguém, é a ideia de alguém. Nesse futuro para esse alguém, nós estamos diante de uma abstração, de uma fantasia, de uma construção do pensamento. Podemos assumir a verdade da vida aqui
e tomar ciência nesse instante da ausência desse eu, desse pensamento, o que temos presente nesse instante, quando o pensamento sobre o depois não está, sobre o que foi também não está, sobre o que ocorreu não está presente, sobre o que ocorrerá não está presente. O que é que temos presente nesse instante? Nós temos o contato com a vida, contato com a realidade deste ser. Nós desconhecemos isso porque estamos vivendo no tempo do pensamento. Olhe para a sua cabeça. Esse momento ele não tem qualquer importância para você, mas o futuro tem. Esse momento não tem qualquer importância para você, mas o que aconteceu ainda tem importância. Então, no pensamento, nós estamos dando importância ou ao futuro ou ao passado. Essa é a vida egóica, essa é a vida da pessoa, essa é a vida do mim. Assim você pergunta como a mente funciona. É assim que ela funciona. Quando você se aproxima e pergunta o que é meditação? Meditação, o que é? A resposta é simples. É a ciência da vida, nesse instante, livre desse eu. Podemos assumir a realidade de que a vida nesse instante, nela mesmo, está presente, aqui e agora, a felicidade, o amor, a paz, a liberdade, a completude. Essa é a ciência deste ser. Esta é a ciência da meditação. Porque a meditação é a coisa mais importante na vida. Porque a meditação é a vida. Sem meditação, não há vida. O modelo de existência psicológica do eu não é vida. É um movimento interno dentro de cada um de nós, nos situando como pessoas, como entidades no tempo, como experimentadores se separando da vida. Assim temos a vida sendo a experiência e esse experimentador, que é o eu, experimentando a vida. Isso não é vida real. A vida real está presente quando este ser, que é você, em sua natureza verdadeira, está em um contato com a vida, sendo a própria vida, sem qualquer separação. Quando não temos essa separação, nós não temos problemas, nós não temos sofrimento, nós não temos adversidades, nós não temos problemas, nós não temos sofrimentos, nós não temos ilusões. Esse contato com a realidade da vida é a vida nesse experimentar, momento a momento. Essa é a presença da meditação. Não é algo que esse experimentador, que esse pensador, que esse eu, que esse ego faz. Para a maioria das pessoas, a meditação é parte de um programa, de um plano, de uma habilidade que elas adquirem. Então, elas praticam a meditação. Elas estão lá na prática. Quando não existe a prática da meditação, elas voltam
ao velho movimento, que é o movimento desta mecânica do pensamento, onde a vida do eu é essa existência egóica, não é a real vida, é a vida de passado, presente e futuro. É esta vida psicológica, nesta memória psicológica, nesse pensamento psicológico. Olhar para esse instante, sem colocar uma identidade presente nesse momento, falando com alguém, vendo alguma coisa, percebendo alguma coisa, sentindo alguma coisa, controlando as coisas, fazendo coisas. Não colocar esse alguém, é lidar com esse momento, nesse experimentar, nesse contato com ele ou ela, nesse contato com o trabalho, com a família, com a vida. Podemos, na vida, descobrir esta ciência. A resposta para isso é sim. Isso requer uma visão de si mesmo. Isso requer a presença da verdade da meditação. Eu tenho enfatizado muito isso aqui. A beleza, a importância da visão de si mesmo, desse estudar a si mesmo, desse tomar ciência de como você funciona. Então, esta verdade sobre você lhe revela aquilo que este ser representa. Revela a presença da real meditação. Eu tenho chamado de real meditação. É diferente da ideia de alguém meditando. É diferente da técnica, do sistema ou prática de meditação que a pessoa, que alguém pratica, que esse mim faz. Quando há meditação, esse estado de atenção que traz a visão da compreensão destas reações está presente. Não é alguém na meditação, é a presença da meditação. Sem o meditador, sem alguém presente. É uma playlist aqui no canal. A real meditação é a meditação prática. Ver a beleza desse encontro com o instante. Ver a beleza desse encontro com o momento. Sem o passado. Sem o futuro. É se dar conta desta alegria, desta liberdade, deste amor, desta paz, presente como sendo a natureza do seu ser. A verdade sobre Deus é a verdade desta ciência sobre quem é você. Eu digo isso porque na cabeça das pessoas, no pensamento delas, nessa ideia que é exatamente esse modelo de pensamento que sempre está funcionando dentro de nós, ou no passado, ou no futuro, a ideia no pensamento é de Deus podendo ser alcançado no futuro, realizado no futuro. Repare, nós estamos diante de algo desconhecido. Mas o pensamento tem uma imagem. Quando alguém usa a expressão Deus, uma imagem é formada.
Nós temos uma imagem. Ela pode ser muito sutil ou ela pode ter uma forma muito bem delineada, mas ainda é uma imagem. A ideia, o pensamento de Deus sobre Deus não é a realidade de Deus. A realidade de Deus não pode ser um pensamento. Um pensamento é uma abstração, é um conceito, é uma imagem, é uma memória. Deus não pode ser uma memória, uma imagem, um conceito, uma ideia. Assim, o contato com a realidade deste ser requer a ausência do tempo psicológico. E, portanto, a ausência desse futuro, o que representa também a ausência do pensamento. É isso que a verdade da meditação revela. A meditação revela a verdade de Deus. Não é a prática da meditação, não é a técnica da meditação. Toda técnica, toda prática é algo idealizado pelo pensamento e que tem ainda uma proposta de pensamento. Quando você tem temporariamente uma quietude na mente, um silêncio mental em razão de uma prática de meditação, quando esse silêncio e essa quietude desaparece, você volta. A pessoa que volta é o tempo psicológico. A pessoa que volta é o movimento do pensamento. A presença desse movimento do pensamento é a presença dessa pessoa. Essa pessoa é o tempo psicológico. Essa memória é o tempo psicológico. Esse pensamento é o tempo psicológico. O modelo do pensamento cria a pessoa, cria o tempo. Essa é a vida do eu. Então, em alguns momentos, você consegue um silenciar, uma quietude, mas logo a mente novamente volta. E quando ela volta, ela é a representante do passado, das lembranças, das memórias, das recordações, e essa é a presença do tempo. Podemos descobrir a vida aqui e agora livre da memória e, portanto, do passado, livre do tempo, livre do eu, livre do ego. Esse é o encontro com Deus. Como encontrar Deus? Você não pode encontrar Deus. A realidade assume esse espaço quando o eu não está. Não é algo que se realiza no tempo, é algo que se constata nesse instante. Por que será que surgiu em nós a ideia de encontrar Deus no futuro? Por que será que surgiu em nós a ideia de uma técnica ou prática de meditação? É porque surgiu a ideia de realizar isso no futuro. Você medita por meia hora, porque a intenção é, no final, encontrar, ter um momento. E aqui estamos dizendo para você: não precisamos de meia hora, não precisamos de 30 segundos, não precisamos de 2 segundos. A ciência desse instante é a ciência da realidade, daquilo que está fora do tempo. Esse instante se revela como a ciência deste ser, quando o sentido do eu não está. Esse instante é o instante revelador. É o instante desta ciência se revelando, desta ciência aqui e agora.
Portanto, o que é a presença da meditação? A presença da meditação é a realidade deste ser. Não é desta consciência que é a consciência do eu. Não é desta consciência que o pensamento conhece e reconhece em você. É a presença de uma nova consciência, que eu tenho chamado de pura consciência. Esta pura consciência, ela é anterior a esta consciência do eu. Ela é anterior a este modelo do pensamento, a esta forma de pensamento. Aquilo que é anterior a tudo, aquilo que é anterior à ideia, à memória, à lembrança, aquilo que é anterior às imagens, aos conceitos, às crenças, aquilo que é anterior a qualquer forma de pensamento. Temos aqui a presença desta pura consciência, desta realidade divina, que é a realidade deste ser. Assim, nós precisamos descartar desta vida essa ilusória, particular vida do eu. E isso é descartado pelo autoconhecimento. Quando você aprende sobre si mesmo, começa a observar nesse instante estas reações. Essa aproximação destas reações elimina o tempo, elimina o movimento do pensamento. Um ponto importante aqui é voltar a repetir para você. Nós estamos diante de algo nesse instante. É nesse momento que esse olhar põe fim ao passado. Ficar ciente desse pensamento, desse sentimento, dessa emoção, dessa sensação, desse modo particular de perceber, é descartar esta vida particular do eu. É quando a vida se revela livre do tempo, livre do pensamento. É quando esta realidade divina, é quando essa realidade de Deus está presente. É isso que estamos trabalhando com você nesses encontros. Perceber a vida nesse instante, perceber esta aproximação da vida, como ela está surgindo nesse momento, momento a momento, sem o percebedor, sem o pensador, sem o experimentador. É olhar para esse instante e se dar conta de uma vida livre do passado. Uma vida livre do passado é uma vida livre da particular vida da pessoa. A beleza disso é a vida sem conflito, sem problema, sem sofrimento. Tudo aquilo que o ser humano vem vivendo, tem vivido e está vivendo psicologicamente, são diversos os quadros internos de contradições, de conflitos, desordem e sofrimentos dentro do ser humano. Isso está presente em razão da presença do modelo do pensamento, criando esse tempo psicológico e tentando se livrar daquilo que ele mesmo está produzindo, projetando o tempo para conseguir isso. Assim, o pensamento cria o problema e se projeta ele mesmo nesse tempo que ele cria, que ele imagina, que ele inventa, para se livrar dos problemas que ele mesmo criou. O pensamento cria sua insatisfação e projeta ele mesmo um tempo para encontrar a satisfação. Assim, o pensamento é infeliz e projeta a felicidade.
O pensamento não conhece o amor, mas projeta o amor. O pensamento não conhece a liberdade, mas projeta a liberdade. Não conhece a paz e assim projeta. Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. Não há tal coisa como esse futuro para o amor. O amor é agora, quando o eu não está. Não há tal coisa como a felicidade, como a paz, como a liberdade. Nós estamos diante da realidade nesse instante. Essa realidade, aqui e agora, é a realidade de Deus. Deus é a realidade desse amor, dessa liberdade, dessa felicidade, dessa paz. Essa é a natureza do seu ser. Essa é a natureza da vida. Não há tempo. Assim, o que estamos juntos aqui trabalhando nesses encontros é exatamente isso. Esses encontros online nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. São 2 dias juntos, onde estamos com você, nos aproximando dessa investigação, desta aproximação real de nós mesmos, desta visão real da vida. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional, é o fim para todos esses significados que o pensamento anda dando às palavras